Boa noite para todos nós, queridos irmãos, irmãs, companheiros, aqueles que assistem, aqueles que simpatizam com a doutrina espírita, com todo o cabedal de informações luminosas que nos traz nessas paragens da nossa vida, da terra, aqui no Brasil, né? O Cristo Consolador consola, ameniza as dores e nos reergue, nos soergue para começar a caminhar a nossa trajetória, sempre, todos os dias, evoluindo-nos, amparando-nos uns aos outros. Sejam todos bem-vindos a esse estudo da noite de hoje, estudo em homenagem a esse grande, querido companheiro, um pai, né? Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Falar sobre ele é acalentar em nossos corações a imortalidade da alma, a vida, tal qual Jesus, quando se apresenta, depois daquele grande flagelo, da dor cruciante, e ele se apresenta, todo luz, todo amor, todo bondade e todo exemplo. Vivo e muito mais vivo do que possamos imaginar. Porque está em nós a centelha divina da imortalidade da alma. Então, a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, vamos nutrir esses pequenos momentos que passaremos juntos com palavras luminosas, palavras de vida eterna, por Francisco Cândido Xavier, outro querido, nessa psicografia, nesse trabalho tão edificante, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 68. Guardemos, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo, Hebreus capítulo 6, versículo 15. Em qualquer circunstância, espera com paciência. Se alguém te ofendeu, espera. Não tomes de esforço a quem já carrega infelicidade em si mesmo. Se alguém te prejudicou, espera. Não precisa vingar-te de quem já te encontras assinalado pela justiça. Se sofres, espera. A dor é sempre aviso santificante. Se o obstáculo te visita, espera. O embaraço de hoje, muitas vezes, é benefício amanhã. A fonte, ajudando onde passa, espera pelo rio e atinge o oceano vasto. A árvore, prestando um incessante auxílio, espera pela flor e ganha a bênção do fruto. Todavia, a enxada que espera imóvel adquire a ferrugem que a desgasta. O poço que espera, guardando águas paradas, converte em si próprio em vaso de podridão. Seja, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera, fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga sublime em luminosa realização. Após essa página de preparo, convidamos a todos a orar. Orar para iniciarmos essa trajetória de estudos, de esclarecimento, chamando para junto de nós vibrações cuja plataforma da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, em homenagem ao patrono, ao aniversariante, que nos aguarda com os nossos desejos sempre de servir na vinha do Cristo, bafejado por esse amigo que nos ama muito, que nos atende em todas as nossas questões,
que trabalha diuturnamente para nos fortalecer nessa caminhada, onde a trilha muitas vezes é tortuosa, orando a Deus e agradecendo por esses momentos. Vamos aqui amealhar conhecimentos, mas acima de tudo nos enternecer a alma, o coração, a nossa vida, com fluidos regeneradores, pacificadores. Pedimos licença a todos os irmãos, amigos nessa hora que contribuem para que o estudo da noite seja um estudo de grande alegria e de comprometimento na vinda do Mestre Jesus, cuja doutrina espírita, Cristo Consolador, irradia para todos nós bênçãos, luzes, coragem e bom ânimo. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, é tão gratificante estar hoje aqui com vocês para discorrermos sobre esse assunto tão falado. Muitas vezes as pessoas dizem assim: nossa, mais uma vez vamos falar do Dr. Bezerra. Sempre. Porque sempre teremos algo a mais a acrescentar. E se não tivermos algo a mais por conta da nossa incipiência, da nossa pequenez, nós haveremos de sensibilizar, porque é uma trajetória que nós temos como exemplo na nossa vida, como exemplo de amor, de bondade, de luta. Luta tal qual a nossa. Tal qual quando falamos, meus irmãos, porque um dia poderemos ser Bezerra de Menezes? Poderemos. Poderemos. Porque nós estamos fadados à angelitude. Somos espíritos da terceira categoria, mas a finalidade da nossa evolução é a angelitude. É os páramos de espíritos perfeitos. Né? Todos nós da face da Terra. Todos nós. Encarnados e desencarnados. Quando nós falamos assim, dessa maneira, as pessoas muitas vezes elas ficam meio equivocadas. Como a gente vai se comparar com o Dr. Bezerra, com Chico Xavier, querendo ser eles? Né? Por que não? Porque o Mestre Jesus, o nosso irmão mais velho, né, nas suas falas de exemplo e de vida, que hoje permanece bem ao nosso lado, porque Jesus é presente, gente. Jesus é o nosso modelo e guia. E todos esses que vêm amealhando esse contributo de vida, de profissão de fé, de amor, de bondade, de semear o bem, de fazer o melhor que se pode. Tudo isso resume uma palavra: amor. Amor pela causa do bem, amor pelo amor. Então todos nós estamos caminhando. E o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, ele já caminhou passos a mais que nós. E mesmo com esses passos a mais, ele nunca olvidou de cada um de nós. Nunca nos esqueceu. E trabalha profundamente ali, tempo a tempo, hora a hora. Até porque, vocês todos sabem, né, que ele recebeu um convite da nossa Mãe Maria Santíssima quando da desencarnação dele, né, aqui nas paragens do Brasil, até porque ele é dito como Kardec brasileiro diante da oportunidade que ele teve. E esse convite da Mãe Maria Santíssima, que ele não recusou, mas ele pediu uma extensão desse convite, para que ele ficasse aqui, né,
nessas paragens, nas vibrações ainda concomitantes à Terra, e poder fazer ainda mais o trabalho dele de abnegação, de amor, de bondade, nos alavancando, nos sustentando, nos curando, nos pacificando, pacificando a alma, o espírito, as dores, intercedendo por cada um de nós. Então, eis aí esse contributo maior. E a Mãe Maria Santíssima, muito amada por ele, por todos nós, ele é um mensageiro da Mãe Maria Santíssima, todos sabem disso. Ela está de par em par com ele, assim como todos, como ela está também conosco. Mas ele, por ser um espírito que já galgou um patamar um pouco mais elevado que todos nós, com certeza a sua afinização, o seu diapasão espiritual fica mais potencializado nesse amor divino de mãe que o tutela para ele fazer o trabalho junto a caravaneiros de todo Jaez, todos os espíritos bondosos, sem nenhuma diferença. Onde há amor, a Mãe Maria Santíssima, Doutor Bezerra, Jesus, nosso bandeira e guia, e tantos espíritos bondosos, dentre eles tantos que são convidados ao banquete da vida em transfusão, em fazer a parte deles, dando de si para nos ajudar, para florescer em cada um de nós o sentido da vida, da imortalidade da alma e da assistência que nós temos em nosso viver. Cada um de nós tem. Né? Nós vamos passar aqui um pequeno trecho do já conhecido livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, e quem aqui nos remete a essas falas tão precisas, dada a oportunidade que ele tem de ir nos arquivos espirituais e trazer toda uma assertiva para nós, Humberto de Campos. Então, todos nós já temos ciência de que cada um de nós, quando vem para a Terra, reencarnar, né? Encarnar na Terra novamente, somos espíritos milenares, encarnamos e desencarnamos, e todas as reencarnações e as desencarnações são todas programadas, mas principalmente quando nós adentramos ao escafandro físico, né? No nascimento do espírito vestido do corpo físico. Então há sempre uma programação para que isso aconteça. Nada é assim, eu vou encarnar amanhã e acabou. Tudo tem uma assistência espiritual a nos envolver. Todo um planejamento. E nós temos lá no livro Missionários da Luz a história de Sigismundo, que a maioria de nós que se deleita ao estudo e dá oportunidade do entendimento com fé raciocinada, lê, estuda, né, para poder entender tantas coisas que nós estamos vivendo, tantas situações, dado o momento que estamos, né, vivenciando o planeta Terra, né, a pandemia que está nos visitando, já temos aí a vacina, graças a Deus, graças às mentes que estão lá no laboratório, trabalhando e sendo amparado pela espiritualidade maior para trazer o que é de melhor para cada um de nós, em termos de passarmos pela pandemia, aqueles que não foram levados, né, do plano físico, porque tem uma programação também, né? E aqueles que estão aqui, que já contraíram o vírus, mas passaram. E a vacina está fazendo um grande benefício. Então, tudo tem uma programação nesse mundo, nessa terra. Mas mais ainda, quando o espírito reencarna. Então, pegamos um pequeno ponto aqui, né, de uma assembleia espiritual que está acontecendo,
do mundo espiritual. Narra o nosso querido Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, sabemos que a doutrina espírita deu o seu início de ancoradouro na Terra, no Velho Mundo, na Europa, precisamente na França, por conta de vários pensadores, vários espíritos que estavam ali, fomentando as ideias de liberdade, e tantas coisas já tinham se vivido em termos de holocausto, de morticínio, dada, né, as movimentações da vida sobre o globo da Terra, sendo lá o Velho Mundo, como nós pontuamos, né, como a ciência, a geografia e toda a forma do globo da Terra proclama essa fala como sendo uma fala verídica, até porque lá, né, o berço das nações, né, as cidades, os estados, enfim, toda forma de viver das mais boas e benéficas e das de grandes holocaustos, né, de grandes dores. Então, lá é o berço onde nasceu o Espiritismo, né, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, sendo Allan Kardec também, né, lá nascido e lá programado para fazer o ancoradouro desta doutrina, do Cristo Consolador, tudo na programação, tudo programado, tudo feito a contento com o Criador, dada a oportunidade de nós nos revelarmos como espíritos imortais e caminharmos para a evolução e não para o ostracismo e nem para a desdita, que muitas vezes somos acometidos por nós mesmos, né, pelas nossas dificuldades ainda. Então vamos lá, queridos irmãos e irmãs, companheiros, né? Vamos aqui ler um pequeno trecho desse momento que vai fazer muito bem para a gente poder alicerçar mais e mais a nossa fala e compreender que tudo tem o seu dia e sua hora certa. Tudo está programado. E a programação vem do mundo espiritual, daqueles que sabem mais do que nós, daqueles que nos ajudam e nos amparam. Então vamos lá. Há uma assembleia de espíritos, né? E vocês sabem que Ismael é o espírito, né, que foi chamado a fazer a sua trajetória aqui no globo da Terra, vibrante, né, na sua, assim como um patrono aqui da nossa terra, do Brasil, e por que não dizer do mundo, né? Mas o Brasil, podemos falar que era a menina dos olhos de Deus, de Jesus, a menina dos olhos, que estava sendo preparada, porque Deus, Jesus, já sabia dessa transmigração, né, do Cristo redivivo para essas paragens das terras novas, das terras Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a pátria do Cruzeiro. Então já estava tudo esquematizado para que se desse essa reunião e assim transplantado a árvore do Espiritismo para cá e florescer. Por isso a nossa responsabilidade em fazer com que a nossa querida doutrina espírita, que esposamos, que abraçamos, que nos acompliciamos, ela seja cada vez mais sentida no coração dos espíritos espíritas desses rincões, dessas terras, deste local, para assim podermos exalar o contributo e o bafejar de amigos tão bondosos que querem e que trabalham para o nosso desenvolvimento, para o nosso resgate com amor e por amor, para o nosso trabalho, edificando a nossa transformação interna. Então vai aí, meus queridos irmãos, Ismael,
E aí, o Ismael, nosso querido patrono aqui do Brasil, e essa reunião, quem está junto deles com essa reunião? Jesus. Jesus. Aí, uma assembleia de espíritos que vão reencarnar estão ouvindo a fala de um e de outro. E também tem o Eliu, que é como se for um estafeta, um espírito de alto galardão, intercessor, que atende todos os chamados e conversa com Jesus, né, mediante tantas coisas que estamos vivendo naqueles tempos, 1800 e pouco, 1700, né? Depois da vinda do Cristo, 1300, enfim, tempos evos que se vão, mas que a repercussão da evolução continua contínua. A lei do progresso está lá no Livro dos Espíritos. Enfim, essa reunião, ela é administrada por esses espíritos. Porque a Boa Nova teria que estar nascente nessas paragens da Terra Nova, do Brasil, assim como foi descoberta, né? Então, aqui nós vemos aqui um pequeno trecho. Houve na alocução de Ismael uma breve pausa. Depois, encaminhando-se para um dos dedicados e fiéis discípulos, falou-lhe assim: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Havia em toda a Assembleia Espiritual um divino silêncio. O discípulo escolhido nada pudera responder, com o coração palpitante de doce e esperançosas emoções, mas as lágrimas de reconhecimento lhe caíam copiosamente dos olhos. Ismael desfraldará sua bandeira à luz gloriosa do infinito, salientando-se a sua inscrição divina, que parecia constituir-se de sóis infinitésimos. Uma vibração de esperança e de fé fazia pulsar todos os corações, quando uma voz terna e compassiva exclamou das cúpulas radiosas do ilimitado: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos trabalhadores de boa vontade. Relâmpagos de luminosidade estranha e misericordiosa, clareavam o pensamento de quantos assistiam ao maravilhoso espetáculo, enquanto uma chuva de aromas inundava a atmosfera de perfumes balsâmicos e suavíssimos. Sobre aquela bênção maravilhosa, a grande assembleia dos operários do bem se dissolveu. Daí a algum tempo,
no dia 29 de agosto de 1831, Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Eis aí, meus irmãos, como a preparação desse espírito se deu, pois já era um espírito elevado na sua condição interna, espiritual, que granjeou ao longo das suas existências, desde a Roma antiga, e veio caminhando, até chegar com essa missão aqui no Brasil. E aqui, ao chegar, no dia 31 de agosto de 1831, no dia 29 de agosto, do ano de 1831. E é uma trajetória tão cheia de sacrifícios, de trabalho e de desafio. Talvez a gente não tenha dimensão de fazer uma comparação exata, mas podemos vir, né, ler, tomar conhecimento sobre essa trajetória dele e olhar para a nossa. Tão pequenos que somos, mas tantos desafios temos, iguais ou maiores que o dele. Mas ele viveu os desafios. Desde a sua meninice, já despontava uma mente prodigiosa no seu intelectivo. Aos 7 anos, já sabia, em poucos meses, 10 meses, já sabia ler e escrever. Já tinha sua mente, tal qual alicerçada num intelecto bastante elevado. Na moral também, por conta de seus pais o terem encaminhado na doutrina católica, muito fervoroso, e já sentindo essa docilidade da Mãe Maria Santíssima, perpassando pelas suas vibrações perispiríticas, em toda a devoção, em toda a fé, que nos arraiais do Ceará, em Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, uma cidadezinha bem pequena, todos sabem, de tantas vezes a gente falar, mas não há coisa melhor quando se lembra essa trajetória tão luminosa, essa trajetória de tantos exemplos, e muitos desses exemplos que pairam no sistema solar, no sistema da nossa terra, do nosso Brasil e do mundo, porque cada pessoa, cada espírito que se coloca ao trabalho do bem, seja onde for, em que parte da terra ele professe esse manuseio dessa vibração de amor que Jesus, quando esteve na terra, proporcionou-nos com tamanho exemplo, tamanha vida em profusão com o Pai, alicerçou o caminho da bondade, do respeito, do carinho, da consideração, do ensino, da transfiguração deste homem que está aqui, está ali, está alhures. E ele está aqui nesse momento. Todos eles. Porque quando se fala com o coração transbordante de felicidade por estarmos vivendo, cada dia da nossa vida nos faz lembrar de Jesus. Nos faz lembrar de Gandhi, da nossa mãe, Maria Santíssima, da nossa irmã Dulce, da nossa irmã Joana de Andes, do nosso querido Chico Xavier, de tantos espíritos bondosos. Nossa irmã Teresa de Ávila. E aí a gente vai lembrando, para homenagear esse querido Dr. Bezerra de Menezes. Muitas lutas, muitos desafios. Mas cada vez que a gente adentra esses estudos, nós vamos vendo
que o calibre desse espírito, quanta fé ele tinha em seu coração. Veio para o Rio de Janeiro porque ele tinha, dentro do seu coração, um anseio muito grande de ser médico. Embora o seu pai, né, o chamou e disse, médico? Já traçava para ele uma carreira militar, né, que fosse mais expressiva, né, na sua vida. Era de uma família abastada e tinha condições de seguir, né, com essa condição financeira abastada para poder trilhar uma vida de expressão. Então, ele queria ser médico e veio para o Rio de Janeiro. E quando veio para cá, para o Rio de Janeiro, a situação já estava bem difícil para ele em termos de finanças. E aí ele fez a inscrição lá na faculdade, começou a fazer o seu curso, muito católico que era, continuou fazendo o seu trabalho. Só que as coisas foram ficando mais difíceis. Ele morava numa pequena casa, né? Não morava na República. Queria morar separado e morou. Tava lá. Só que aí o dinheiro foi acabando, né? Os tempos aqui que ele viveu eram tempos bastante difíceis. Quem tinha muito, e quem não tinha era bem difícil. E aí, todos sabem dessa história, mas vale lembrar, né? Ele era muito versado em todas as disciplinas, mas tinha algumas que era de mais predileção e outras não. E aí ele, sem condições, ele resolveu dar aula. E um certo dia apareceu um jovem querendo aulas de matemática. E matemática não era muito forte dele, mas ele foi estudar. Ele falou, dou aula ou não? Bom, eu vou me preparar e vou dar a aula, porque através dessa aula eu vou ganhar o sustento que eu preciso para pagar as minhas dívidas, né, que eu tenho. E eis que a pessoa que estava pedindo essas aulas, né, o aluno que estava pedindo essas aulas, adiantou, né, para ele o quantitativo de aulas que ele iria administrar. E ele não querendo receber, mas aí o aluno, não, fica pago, senão eu vou gastar o dinheiro e eu preciso das aulas. E ele pegou o dinheiro e foi, né, para a biblioteca estudar matemática, ou seja, a matéria que ele não dominava muito, mas estudando, como tinha uma mente prodigiosa, uma inteligência bastante grande, né, ele foi e se preparou e marcou o dia que o aluno iria voltar, sendo que supriu já todo o pagamento das aulas. Eis que ele espera, e até hoje, principalmente naquela época, não apareceu aluno algum. Não apareceu. E o que a gente pensa disso? Ele orou, ele pediu muita ajuda. E a ajuda veio. Simples assim. Será que é simples assim? Ou nós precisamos sempre buscar essas forças internas em nós, para que a gente possa não ganhar, mas ser sustentado naquilo que nós estamos necessitados. Porque muitas vezes nós queremos muito mais daquilo que não necessitamos. E precisamos só ter aquilo que necessitamos. E se pedirmos aquilo que necessitamos, com certeza virá, na medida certa e no tamanho certo. E assim aconteceu. Esse é um caso. E aí ele foi, se formou, casou, primeiro casamento, né? 2 filhos. Aí logo, 4 anos, 5 anos depois, ficou viúvo, casou novamente com a sua cunhada, e aí floriu a casa com mais 7 filhos, 7 ou 9, enfim. Temos aí várias colocações, mas com bastante assertiva. Ele deu a oportunidade para vários espíritos reencarnarem. 9. Hoje em dia, quando a gente fala de 9 filhos, né, não se permite mais, não por não poder, pode, mas a vida que temos, o olhar que temos agora, enfim, mas naquela época, 9 almas reencarnaram, 9 espíritos vestiram a vestimenta física para trafegar junto a ele, formando essa família, né, nas segundas núpcias.
E aí ele foi prefeito do Rio de Janeiro, né? Ele foi o primeiro diretor, primeiro representante, primeiro administrador da, da nossa Federação Espírita Brasileira, primeiro representante da Federação Espírita Brasileira. E aí a vida dele foi caminhando sempre com bondade, sempre fazendo valer o seu olhar para com todas as necessidades que vinham, né, até ele, e vinham muitas necessidades de cada irmão. Por exemplo, na medicina, ele tinha 2 consultórios. O consultório que ele administrava na cidade, né, que ele exercia na cidade, e um outro que era bem afastado da cidade, ali por perto de pelo bairro de São Cristóvão, por ali, Estácio, que naquela época era uma cidade, um bairrozinho bem afastado. E ali ele atendia os pobres, né? Os que não tinham recurso. Por isso que ele foi conhecido como médico dos pobres. Porque o olhar dele de fraternidade para com o outro, de ajudar o próximo, era tão grande que ele fez, no exercício do seu mandato, né, como médico, ele atuou nessas 2 frentes, onde ele tinha o consultório, onde atendia as pessoas que podiam pagar, e onde ele atendia os pobres, que aí ele tirava até o anel, né, para dar, né? Não tinha isso, né? Ele tirava dinheiro do bolso, dava, e ia, pegava o bonde, não tinha dinheiro para pagar o bonde, porque tinha dado o dinheiro para suprir a fome de alguém, para comprar os remédios. Ele passava os remédios, ainda dava o remédio, ainda dava dinheiro para comprar o remédio. E quando não tinha nada, né, para dar, nem o dinheiro, nem o anel, ele dava um abraço. E esse abraço estava recheado, sabe de quê? Do amor da Mãe Maria Santíssima a esse companheiro que no pé da escada, quando ele desce, né, as escadas, ele se depara com um cidadão sofrido, olheiras, abatido, emagrecido, e ele não tinha o que dar a ele. E ele estava pedindo algo para levar para sua família, porque já tinha dias, né, que não tinha o que comer. E aí ele dá o abraço nele. E essa pessoa se enche de força. E ele diz, chegando em casa, você pega uma jarra de água e distribui a água e o abraço para todos os seus familiares. E assim ele fez. Fez isso que ele falou. E toda a família foi dormir. No outro dia, ele teve uma inspiração e saiu de casa para procurar um trabalho. Eis que ele encontra esse trabalho. E a pessoa o emprega, acho que numa padaria. E ali ele começa a já ter condições de manter a família. Passa um tempo, ele volta de novo, já bem vestido, já mais nutrido. E o doutor Bezerra o vê. E logo admira, pois ele estava com outro aspecto. Então, ele agradece profundamente esse momento de ver que o que ele fez aquele dia, para nós, não foi nada, só foi um abraço. Mas aquele abraço estava tão cheio de amor, de compaixão, de caridade. E entrelaçado nas vibrações da Mãe Maria Santíssima, ele faz esse gesto, esse carinho, esse cuidado. Eis aí essa condição que ele já tem e já carrega dentro da sua alma, no trabalho que ele foi convocado a fazer e faz. Ele era um abolicionista. Ele criou, né, um movimento de respaldar as domésticas, o trabalho dando mais assistência, né, para os médicos, enfermeiros, assim como a gente tem aqui as horas que estão sendo
trabalhadas, os recursos de salários condignos, tudo isso ele batalhou. E olha como que a gente está hoje, com esses profissionais, principalmente agora, na pandemia, e em todo momento. Enfim, ele sempre devotando o seu trabalho, o seu carinho, para elevar o padrão moral e espiritual de todos aqueles que chegavam à sua condição. Por exemplo, na escravidão, ele lutou muito para que isso não ficasse de uma forma tão difícil como nós ainda estamos vendo hoje. Porque a escravidão, o dono dessas pessoas eram os escravocratas. E aí, vem a libertação. E como é que não vai colocar essas pessoas, dando a oportunidade, como hoje nós estamos fazendo, a duras penas, trabalhando incessantemente, para que toda a igualdade perante os seres humanos aconteça, e dando o devido valor a cada um, não pela sua cor de pele, mas pela essência que é, pelo ser espiritual, pelo ser imortal que é. E tudo isso ele via com grande profundidade. E lutou muito. E até hoje luta. A gente sabe quanto ele luta e quanto ele nos abastece de força e coragem para continuar vivendo os desafios das provas, das expiações, mas acima de tudo acreditando que por nós sempre há espíritos bondosos, sempre há espíritos a nos ajudar, a nos alavancar. Meus irmãos, a gente ficaria aqui tempos e tempos falando desse coração querido, dessa homenagem querida que nesses pequeninos relatos estamos fazendo para ele, em gratidão, por ele curar as nossas dores, balsamizar. Nós temos a casa que abrigamos e abrimos os braços para todos os peregrinos que chegam, de toda e qualquer dor que se aproxima, para ser levado, né, à enfermaria, para ser balsamizado sobre o auspício luminoso do amor de Dr. Bezerra. Os livros, né, o caderno com endereço, pedindo intercessão ao Dr. Bezerra de Menezes para essa doença, para esse momento, para a perda do ente querido, para a criança que sofre, para todos os irmãos que já fizeram a passagem, para aqueles que estão lutando com CA, com doenças terminais. Então, esse é um trabalho onde esse bafejar amigo, sob a mão e a tutela do amor de Jesus, nosso grande médico, da nossa Mãe Maria Santíssima, nos eleva todos os dias na condição de peregrinos, pequenos tarefeiros, para considerar que a nossa vida ela está sendo balizada por essas entidades tão queridas. Façamos a nossa parte, reconhecendo que a nossa pequenina fagulha de parte que doamos, ela é considerada tão grande quando fazemos de boa vontade, quando fazemos com a custa do nosso sacrifício, muitas vezes, sacrificando os nossos vícios, a nossa intemperança, o nosso orgulho, a nossa vaidade, para poder sermos o trabalhador da última hora, como diz a doutrina espírita. Como diz Kardec, reconhece o verdadeiro espírita. Gente, olha a frase, sintam a frase, a profundidade que ela tem. O verdadeiro espírita, aquele que trabalha para domar as suas más tendências, seus vícios, a sua hediondez, e transferir todo esse trabalho em amor ao próximo. Porque ama o teu próximo, ama Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Estamos tão carentes de amar o próximo, respeitar cada um no seu patamar de entendimento e amadurecimento. E trabalhar junto a essa vibração amorosa de Dr. Bezerra de Menezes, junto a esses espíritos que aguardam de cada um de nós
essa união, essa unificação, esse tratado, onde o estudo da doutrina precisa ser balizado dentro do nosso coração, nas nossas atitudes, para que cada vez mais nos sintamos acolhidos por esses espíritos e assim sermos os pirilampos para iluminar a treva que carregamos e ser o diferencial aonde estivermos, nos doando de nós mesmos, porque não há caridade maior quando ela nasce do coração, nasce da alma, porque a mão direita dá e a esquerda não precisa saber. E assim, engrossando fileira, trabalhando em prol do amor, do bem e da caridade. Eia, avante, doutor Bezerra de Menezes, nosso patrono, nosso amigo, que nos conhece e que nos sabe, e sabe de nós, e sabe que nós temos compromissos assumidos. Então, meus irmãos, vamos ao compromisso. O compromisso maior é nos melhorarmos, trabalhar na intimidade do nosso ser imortal, a luz que transmigra do espaço sideral, transfundida no amor de Jesus por cada um de nós. E assim, meus irmãos, é com essas pequeninas palavras que nós aqui contribuímos para o aniversariante deste dia. Que nos encha de paz, que nos encha de força, e que possamos, aonde a dor estiver, possamos nós abrir o coração, a mente, os ouvidos e os braços para acolher, junto com essa parceria tão amorosa. E assim, meus irmãos, agradecidos, vamos aqui encerrando mais esse contributo de fé, de carinho, de amor, de gratidão. Que a nossa Mãe Maria Santíssima envolva todos nós nesse momento com as luzes e o amparo de Dr. Bezerra de Menezes. Vamos orar e agradecer a oportunidade, meus irmãos, de congratularmos em mais esse momento, onde as irradiações, onde o pensamento flui para agradecer, Senhor da vida, a oportunidade que temos de estarmos envergando a indumentária física para obrar na vinha do Mestre Jesus. Senhor, vinde, Senhor, a todos nós, porque Tu mesmo disseste, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Alivia as nossas dores, aumente a nossa fé, dignifica a nossa obra, para que possamos caminhar juntos, unidos, unificados no amor, na caridade, na terra do cruzeiro. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, nesses reencontros, para fazer o bem pelo bem, a paz pela paz. Queridos companheiros, irmãos da hora, seja bendita as falanges de espíritos amorosos que vos cercam, para que cada vez mais sintam que não estão sós, que as necessidades são prementes, que os desafios são maiores ainda, mas tende fé, tende coragem, porque o nosso Mestre Jesus nos encoraja a todo momento para vivermos os desafios. Não mais como outrora. Sacrifiquem os vícios para que possas abrilhantar com êxito
o caminho em profusão de toda a matéria que se alinha na caridade, perseverantes, fiéis ao Cristo de Deus e à doutrina que vos traz a libertação de todos os grilhões. Trabalhem incessantemente e creia que a luz do Divino Mestre vos encaminhará para o porvir radioso de luz, de bom entendimento, porque já sabem o caminho a trilhar. Espíritos, espíritas, envolvei com a matéria da doutrina espírita, que será o refrigério de vossas almas. Paz, muita paz em todos os corações. Que a nossa Mãe, Maria Santíssima, os acalente o coração. E que todos vós que têm nas mãos a vida, porfiem por ela. Busque a saída pela porta larga do suicídio. Não é a solução para as dores. Fiquem até o romper do tempo, para que as luzes da eternidade vos encaminhem na hora certa e no tempo previsto das vossas desencarnações. Paz e bem, queridos do nosso coração, que a luz bendita vos anime, aquecendo todo o envolvimento com o bem, para o bem. Paz e bem, queridos irmãos, do mínimo e paternal de sempre, Bezerra, muita paz. Graças a Deus. Até a próxima, queridos companheiros.